Eu abro o programa de hoje trazendo para vocês informações atualizadas, atenção, do caso do médico Fernando Paredes Cunha Lima. Veja, atenção, o desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça aqui da Paraíba, negou o pedido para transferir o médico aqui para o presídio da capital, certo? Ele encontra-se preso em Recife, na verdade, região metropolitana de Recife, num presídio chamado Cotel. Eu trabalhei na região, trabalhei em Recife, eu sei que posso te garantir, ele não está num hotel 5 estrelas não, viu? Tá não. Ele não está tendo regalias lá no Cotel não. Eu sei bem a realidade daquele presídio, certo? Mas o pedido para transferir foi negado. Deixa eu chamar agora o João Tiago, que está ao vivo, vai trazer mais informações. Eu estou esclarecendo, sabe, João? Porque às vezes as pessoas podem dizer assim, não, ele está em Recife, ele está lá no Cotel e está tendo algum tipo de regalia. Eu estou só esclarecendo porque a realidade da onde ele está preso, no Cotel, não é um lugar, sabe, que é um hotel 5 estrelas, não. Ele não está sendo tratado a pão de ló, não. É um lugar que está preservando a legalidade, mas é um presídio, viu, João? Pois é, Fábio, é um presídio e assim deve continuar sendo a estadia do Fernando Paredes Cunha Lima por lá por mais alguns dias pelo menos. Muito boa noite para você, boa noite para todos que nos acompanham no Cidade Alerta. Dizer que o desembargador Ricardo Vital, do Tribunal de Justiça da Paraíba, negou o pedido de transferência para João Pessoa, mas não porque ele ache que Fernando Paredes Cunha Lima deva permanecer em Pernambuco, e sim porque ele acredita que o TJPB não é a esfera correta para avaliar essa mudança de local, essa mudança de localidade para o Fernando Paredes Cunha Lima, acusado aí de abusar sexualmente de várias crianças enquanto atuava como pediatra aqui na cidade de João Pessoa. Ele então rejeitou o pedido no Tribunal de Justiça, mas transferiu para a 4ª Vara Criminal de João Pessoa, que é a vara que deve avaliar para onde Fernando Paredes Cunha Lima deve ir. Se ele deve permanecer no Cotel, lá em Abreu e Lima, lá na Grande Recife, ou se ele deve ser trazido para João Pessoa e, vindo a João Pessoa, ficar em algum dos presídios aqui. Né? A assistência de acusação, né, a defesa das vítimas, também pediu para que essa prisão preventiva não fosse transformada em prisão domiciliar. Há também este pedido por meio da promotoria, para que Fernando Paredes Cunha Lima siga preso e não respondendo aos crimes que ele teria cometido na casa, no conforto da casa dele. Lembrando que desde novembro até o final da semana passada, ele estava foragido da Justiça. Estava foragido justamente em Pernambuco, onde na última sexta-feira a Polícia Civil da Paraíba o localizou e prendeu. E então ele foi trazido para João Pessoa, levado de volta para Recife, para lá em Recife passar pela audiência de custódia, né, e onde se definiu que ele ficaria por lá. A acusação e a assistência da acusação seguem pedindo a transferência dele para cá, só que agora, ao invés de pedir para o TJ, esse pedido vai direcionado para a 4ª Vara Criminal da cidade de João Pessoa. Segundo o desembargador, abre aspas, existe igual pedido formulado perante aquele juízo, o juízo no caso é a 4ª Vara Criminal, que é competente para apreciar o pleito. Por isso que ele negou esse pedido, porque é justamente na esfera da 4ª Vara Criminal que Fernando Paredes Cunha Lima deve ser julgado, e é justamente esse juízo que deve definir qual o destino dele agora durante essa prisão preventiva, Fábio. Tá, João, veja, se é uma estratégia da defesa deixá-lo em Pernambuco, deve ser, eu imagino, eu não conversei com o doutor Aécio, nem com ninguém do corpo de defesa dele, mas imagino, João,
que se tem uma estratégia de mantê-lo em Pernambuco, deve ser pela comoção popular, social. Porque aqui na Paraíba, acho que a defesa imagina que existe uma forte comoção social, as pessoas na sociedade paraibana pressionam de alguma forma, através da imprensa, através das conversas com os amigos, na família, no WhatsApp. E aí acho que imagino que essa seja a estratégia da defesa. Mantê-lo lá é uma maneira de esfriar, talvez, essa comoção social que está sobre o caso. Só lembrando que essa comoção social e da população, ela está sob a guarida, sob o guarda-chuva da acusação de um médico que está sendo apontado como um estuprador em série. Não é qualquer coisa. Eu não estou falando aqui, João, com a devida venha, com a devida diferença também em respeito, não estou falando de um ladrão de galinha. Não estou falando de um cara que entrou num supermercado, por exemplo, e roubou um pacote de café. Se bem que café está muito caro. Mas existem crimes e crimes, por isso que a justiça e o regramento da justiça brasileira, existe uma coisa chamada dosimetria de uma pena, porque você não pode aplicar a um ladrão de galinha a mesma pena de um estuprador em série, certo? O juiz, inclusive, analisa isso. A intensidade do crime cometido, a natureza do crime cometido, isso é direito, certo? Então, essa comoção que tem sobre o caso está debaixo de um guarda-chuva, de uma acusação que choca a sociedade, choca as famílias paraibanas, de um homem apontado como estuprador em série. Repito o que eu disse aqui esses dias. Ele preso, João, nós não estamos aqui trabalhando com antecipação de pena, certo? Se a justiça entende que ele tem que ficar preso preventivamente, é porque a prisão preventiva está calçada também em alguns pré-requisitos. A comoção popular, certo? Ele atrapalhar a investigação, por exemplo, sumir com provas ou coagir testemunhas, certo? E calçada também em fortes indícios para a materialidade deste delito. Isso é a base de uma prisão preventiva, o que não configura na antecipação de pena. Pode falar, João. E ainda tem um outro aspecto que foi justamente o que eu disse. Desde novembro ele estava foragido. A prisão preventiva também serve para que a justiça possa ser realizada. Porque se ele seguir foragido, então não há como você cumprir a justiça, não há como essa pessoa responder pelos crimes pelos quais ela está respondendo. No caso do Fernando Paredes Cunha Lima, ele precisa ser julgado. E para ele ser julgado, ele precisa estar presente a esse processo. Para que ele possa ser... para que ele possa estar frente a frente com daquilo que ele está sendo acusado. Há todo um arcabouço legal e há também, dentro da própria comoção social, esse arcabouço moral, da necessidade que nós temos de ver a justiça sendo feita. Porque nós precisamos enxergar que isso é feito da forma correta. E vê-lo atrás das grades, neste momento, é algo que realmente traz um aspecto de que essa justiça pode ser feita sim. Ninguém está adiantando aqui a condenação dele, de forma alguma, a necessidade de você ter o julgamento. Mas para que esse julgamento aconteça, é necessário que ele esteja presente. Perfeito, perfeito. E aí ele demonstra, você que está em casa aí, João, ele demonstra algumas faces. Ele, quando a polícia entrou no apartamento lá no bairro do Janga, em Paulista, ele tinha uma imagem que deixava aparecer a imagem do pobre velhinho, que estava com a comorbidade enorme, que não aguentava sequer se pôr em pé. Essa era a imagem. A imagem que se confronta com a chegada dele aqui na Paraíba, insultando, inclusive, os jornalistas, sendo bem ácido nas respostas com os jornalistas e dizendo que não passaria sequer 2 dias na cadeia. Parece que está passando mais do que 2 dias, o que contrasta também com as fotos da investigação e vídeos da investigação deste mesmo médico Fernando Paredes Cunha Lima tomando cerveja dentro de uma piscina, comendo uma peixada em um resort caro
no lugar mais caro talvez do Brasil, que é Muro Alto, lá em Pernambuco, bem próximo a Porto de Galinhas, num resort caro, tomando cerveja e comendo um peixe caro, certamente, porque ali tudo é caro, lá em Muro Alto. Então, são as faces de um médico, são as faces de um homem que está sendo apontado como estuprador em série de crianças aqui na Paraíba.